Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou aqui conversar com vocês sobre um problema sério que repercute nos olhos, que é a questão da alimentação. Hoje a gente está aqui na Dinos e Caninos Concept com a Paty Alongo da Farmina e a gente vai conversar um pouco com vocês. Tudo bem, Paty? Tudo bem, doutora, e você? Tudo jóia! Então tá bom, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje e poder passar um pouco dessas informações para vocês. Legal! A gente tem que entender a fisiologia do animal, se ele tem algum problema de restrição alimentar, porque essa restrição alimentar ela vai causar uma dificuldade para o animal digerir aquele certo tipo de alimento, seja a proteína, seja o carboidrato, né? Ele vai causar uma desbiose, essa desbiose vai causar o que a gente chama de leak gut, que é uma hipermeabilidade do intestino, e assim, isso vai repercutir no corpo, tá? Lembrando que tem muitos tutores que falam assim, eu não tenho condições de fazer alimentação natural. E eu queria mostrar para vocês que a gente tem opções em ração, tá? Então eu queria conversar com você, Paty, me conta. Restrição alimentar é só proteína, como todo mundo fala, ou não? Não, a restrição alimentar ela pode estar voltada para as proteínas, mas ela também pode estar voltada para os carboidratos que a gente tem presente nas rações também. Então não, ela não é restrita somente às proteínas. A gente tem que se atentar a outros componentes presentes na formulação dos alimentos também. Outra coisa extremamente importante é que assim, o pessoal acha que a restrição alimentar está voltada mais para o frango, né? Mas tem ração hipoalergênica que também é feita à base de frango, correto? Correto. E aí eu vou dar uma ração hipoalergênica, meu animal tem uma restrição ao frango. Nós temos opções no mercado em proteínas que não seja frango? Nós temos sim, nós temos as opções de utilização do peixe como única proteína e temos também a opção da utilização da proteína do porco como fonte única e exclusiva de proteína também. Ótimo, né? Ração com grãos e ração que os grãos são fonte de carboidrato. A gente tem opções também de mudanças de carboidratos e quais são os carboidratos que atualmente a gente já sabe que eles dão problema na restrição alimentar? Sim, a gente tem essa questão com alguns grãos, que eles serão fontes de carboidratos. Então, na escolha dessa alimentação, a gente tem que buscar por carboidratos alternativos, que a gente chama de um menor índice alergênico. Então, são aqueles carboidratos, aqueles grãos, né? Seja grãos ou não seja grãos também, tá? Vou explicar isso para vocês. Que tenha um menor potencial de causar essa reação alérgica no paciente. A gente sabe que hoje os grãos de milho, de soja, eles têm um potencial alergênico um pouco maior que outros, como por exemplo o grão de arroz. O grão de arroz ele tem um índice alergênico muito baixo, assim como também a batata. A batata ela é um excelente carboidrato para a gente trabalhar na alimentação dos cães e gatos também. Isso é super importante porque assim, eu não consigo dar ração para o meu animal, doutora, porque as rações são grãos e o meu cachorro foi diagnosticado e ele pode comer só batata. Então a gente tem a opção da batata. Então eu queria que você falasse um pouco sobre os alimentos da Farmina. Com certeza, vamos lá. Então, primeiro de tudo, né? Como a doutora Evian já estava conversando com vocês, quando a gente pensa num paciente que apresenta essa restrição alimentar, o que é muito importante? A gente buscar por uma alimentação mais restritiva, de uma composição mais reduzida, justamente para a gente conseguir triar esse paciente, para conseguir identificar ao que ele pode reagir. Um dos principais fatores de restrição alimentar hoje é a proteína do frango, mas a gente também tem as restrições a partir dos carboidratos, tá? Então a gente precisa buscar essa composição
mais reduzida, que ela vai auxiliar a gente no diagnóstico desse paciente e também no tratamento dele, tá? Então, na linha Farmina, a nossa linha de tratamento é a linha da VetLife, tá? Então, nós temos 3 produtos da linha hipoalergênica, que eu vou explicar eles para vocês agora. Nós temos a hipoalergênica de peixe, tá? Que seria essa embalagem aqui. A hipoalergênica de peixe, ela vai utilizar como proteína somente proteína de peixe. A gente não tem presente mais nenhum outro tipo de proteína. Na parte de carboidratos, a gente vai utilizar o arroz e a batata. São esses 2 únicos carboidratos que estão presentes na composição. Temos também a hipoalergênica de porco e batata. A proteína do porco, ela ainda é uma proteína pouco explorada. E isso é um fator muito interessante porque dificilmente o paciente vai ter uma exposição prévia à proteína do porco para desencadear uma reação, tá? Então, a proteína ela vai ser exclusivamente de porco e o carboidrato nessa ração é exclusivamente a batata, tá bom? E temos também a linha Ultra Hipo, tá? A nossa linha Ultra Hipo, a gente vai utilizar a proteína hidrolisada, tá? O que seria essa hidrólise? É como se a gente cortasse essa proteína em pedaços bem pequenininhos para que o organismo, o sistema imunológico do cão, ele não reconheça essa proteína como algo que ele precise combater. Então, a gente faz a hidrólise da proteína do peixe. Por que a gente escolhe a proteína do peixe? Primeiro que é uma proteína de excelente digestibilidade, uma proteína muito rica em ômega 3 também, que isso é muito importante para a condição dermatológica, gastroentérica também. A gente tem o foco de manter a proteína de origem animal e a gente escolhe uma proteína que tem baixíssimo potencial alergênico. Por isso que a gente faz a hidrólise da proteína do peixe. O que é legal passar para vocês também? Quando a gente entra nessa dieta restritiva, uma das maiores questões dos tutores é a questão de oferecer os petiscos. Esse é o grande problema, né? Da ração, Exatamente. A ração de tratamento, né? E aí vai dar o petisco que não pode estar dando e aí falar a culpa é da ração, a culpa é da alimentação, e não é. Exatamente. Quando a gente entra com essa dieta hipoalergênica, a gente vai precisar restringir a alimentação desse paciente para a gente conseguir um diagnóstico mais certeiro, tá? O que a gente tem para oferecer? A gente tem as rações úmidas, então a gente tem as latinhas com os patês de todas elas. A gente tem a de peixe e batata, a gente tem a de porco e batata e também temos a Ultra Hipo, uma latinha com hidrolisado de peixe, tá? É importante ressaltar para vocês também que a Ultra Hipo, como ela é a hidrolisada, ela é a mais indicada para processos mais severos, né, mais recorrentes, e ela é a mais indicada para a gente iniciar a triagem. Às vezes o paciente está bastante inflamado, o intestino às vezes bastante inflamado, então a gente oferece a Ultra Hipo porque a absorção de uma proteína quebrada, hidrolisada, ela é mais fácil do que a proteína inteira. E uma das coisas interessantes, a gente está falando sobre isso, porque o pessoal fala assim, mas o que tem a ver o intestino com o olho? Eu já comentei com vocês, volta lá nos posts que eu fiz, né? A respeito de pacientes que teve uma gastroenterite, teve uma enterite e começa a ter problemas oculares, tá? A minha busca pela Farmina foi exatamente desses pacientes, tá? E a gente tem uma melhora, né, Pátia? A gente vê, né? É bem notável mesmo essa melhora. Sim. É interessante também que todas essas linhas hipoalergênicas
um dos enriquecimentos que a gente faz é com probióticos, para a gente melhorar essa microbiota intestinal. Sim. Lembrando que quando a gente trabalha com probiótico, para vocês entenderem, o que acontece? Como o animal está com aquela flora intestinal, descompensada, quando a gente oferece uma flora, vamos dizer assim, saudável, a gente faz o que a gente chama de inibição competitiva. Então, assim, a gente oferece o bom para que o ruim vá embora, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Esse é o conceito, exatamente. E o que é interessante também passar para vocês? A gente tem no mercado algumas dietas monoproteicas, ou seja, de uma única proteína, só que não é considerado hipoalergênico. Então a gente tem até um ditado aí dentro dessa parte alimentar, que toda hipoalergênica é monoproteica, mas nem todo alimento monoproteico é hipoalergênico. Então, qual seria a principal diferença entre um produto de manutenção monoproteico para um alimento monoproteico e hipoalergênico? A principal diferença vai estar no enriquecimento desse produto. Então, como eu falei para vocês, a dieta hipoalergênica, ela tem uma composição reduzida, ela precisa ter essa composição mais restrita, porque ela vai sim auxiliar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. Já uma dieta monoproteica, a gente vai ter um enriquecimento maior na ração. Então, não vai ser aquela composição reduzida. A gente tem aditivos para melhorar a qualidade de fezes, a gente tem aditivos para melhoras de articulação, como condroitina, glicosamina. Então, a gente tem esse termo aditivos, são para essas substâncias, esses nutrientes que a gente acrescenta na ração, que são maravilhosos para um paciente saudável. Eles vão precisar desses componentes de uma forma bastante positiva, porém, para um paciente com uma restrição alimentar, a gente precisa restringir o uso de alguns aditivos para melhor identificar a causa dessa restrição, né? Então, como que funciona isso na prática? A gente vai entrar com uma hipoalergênica, a gente precisa persistir algum tempo nessa ração. Geralmente, 60 a 90 dias. Isso é particular de cada paciente. Tem paciente que precisa de um tempo a menos, tem paciente que precisa de um tempo a mais. Então, isso é relativo, a gente fornece uma média de utilização, tá? Quando o paciente está estável pelo tratamento, tá bacana, estabilizou, a gente pode fazer a introdução de uma dieta de manutenção monoproteica. Então, a gente tem essa alternativa. Isso fica mais opções para o tutor trabalhar em cima daquilo. A gente sabe que, às vezes, o paciente ele pode enjoar um pouco do alimento e vai querer trocar. Então, a gente tem essas alternativas. Suspendemos a hipoalergênica, entramos com a monoproteica. Ele ficou bem? Excelente, ele é um candidato que a gente pode manter na manutenção de monoproteica. Agora, se ele desestabiliza, ele é um candidato a permanecer com a dieta restrita da hipoalergênica. Perfeito. Então, lembrando que quem vai fazer toda essa prescrição, quem vai acompanhar é o médico veterinário, tá? Não adianta vocês falarem assim, eu vou testar isso daqui, vai dar bom, testei a ração, deu ruim, já comecei com a monoproteica white, não deu certo. Então, o que acontece? Lembrando que a disbiose, ela é um assunto muito sério. Quem vai dizer o que você deve fazer com o seu pet é o seu veterinário de confiança. Então, assim, se a gente está tendo uma desconfiança de que é uma disbiose, a gente precisa tratar essa disbiose, né? Se a gente não alimenta o intestino da forma correta, não tem como o animal ter uma saúde, né? Exatamente, exatamente. Esse ditado ele persiste até hoje. Sim. Persiste até hoje.
Gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu agradeço mais uma vez a Paty. Eu que agradeço pelo convite. A parceria da Farinha.